Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que está acontecendo aqui diretamente de Alegre, do Inova Capixaba, um dos maiores fóruns de tecnologia e inovação voltada para o agronegócio. Aqui em nossos estúdios nós estamos recebendo o Samuel de Assis, que ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Um dos polos fica aqui em Alegre, e o diretor do grupo Folha do Caparaó, o Elias Carvalho. Muito boa tarde a vocês, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E aqui nós vamos tratar, nesse momento, né, sobre a tecnologia, mais uma vez, no ramo do agronegócio. Boa tarde a vocês. Uma boa tarde, agradeço o convite, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre aquilo que é a nossa aptidão, que é desenvolver ciência, tecnologia e inovação, especialmente para a agricultura. Boa tarde, professor Samuel. Boa tarde, Flávio. É uma alegria estar aqui com a academia, sentado aqui com a gente. Flávio, é com você, porque o senhor tem muito conhecimento para passar para a gente aí. Show. Então, é isso, né? Já que estamos falando de conhecimento, eu tenho informação aqui que você coordena um laboratório, né? O LabMap. O que seria esse LabMap, professor? É um laboratório que nós trabalhamos mecanização agrícola e florestal e agricultura e silvicultura de precisão e digital. É dentro desse núcleo, desse laboratório, orientando estudantes de graduação, mestrado, doutorado e estudantes de pós-doutorado, que saem as nossas pesquisas, saem os resultados, as tecnologias e as inovações que nós temos a apresentar para o público. Inclusive, nós estamos com um stand aqui na feira, né? O pessoal que estiver por aí ainda e quiser passar lá e conhecer um pouco daquilo que a gente tem trabalhado, vai ser uma alegria muito grande receber a todos. Então, nós trabalhamos com foco basicamente em 3 culturas agrícolas que são extremamente importantes para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil de uma forma geral. O café não podia deixar de ser. Nossa região aqui tradicional em produção de café, o Espírito Santo, o maior produtor de café conilon do Brasil e do mundo. Então, nós temos aí uma relevância muito importante e significativa nesse setor. Precisamos devolver tecnologia para o agricultor que está ao nosso redor. Eucalipto, temos também uma expressão muito grande no cenário nacional e internacional na produção de eucalipto. A maior empresa do setor florestal está no Estado do Espírito Santo, que é a Suzano. Então, nós temos diversos trabalhos realizados, inclusive, muito próximos deles, para desenvolver também tecnologia e inovação para esse setor. E pastagem. Pastagem é um caso crítico no nosso país e no nosso estado também. Boa parte das nossas pastagens apresentam elevados níveis de degradação. Solos onde nós temos problemas de fertilidade provocados por ausência de manejo. Nos assusta, por exemplo, pensar que na região de Jerônimo Monteiro nós temos áreas em processo de desertificação, que são pastagens que não são cultivadas seguindo critérios agronômicos e, consequentemente, isso vai exaurindo as capacidades de produção, tanto da planta, mas principalmente do solo, que é o substrato principal. Então, o nosso foco básico hoje são essas 3 grandes culturas. Na forma de digitalização do campo, é o nosso objetivo e o nosso focal para trabalhar no dia a dia. Entendi. Dentro dessa questão do ensino, aprendizagem, pesquisa, assim, a gente sabe que, principalmente a área de tecnologia, ela encontra problemas, né, para tentar solucionar. Aí eu pergunto ao senhor, professor, assim, aqui no Espírito Santo, quais são os principais gargalos, os principais problemas que hoje, né, a academia tem auxiliado na resolução, além desses que o senhor já citou? Um dos principais problemas que nós temos ainda é um não profissionalismo da agricultura. Eu costumo repetir continuamente, e talvez até faça use esse artifício aqui com você, que o agricultor ele precisa ser um empresário rural. Qualquer empresa que se preze, ela precisa fechar o fim do mês com um balanço positivo, ou seja, ela tem que dar lucro. E boa parte dos nossos agricultores não tem esse entendimento de lidar com o campo como uma empresa rural. E uma empresa, para ela ter maior eficiência, necessariamente ela precisa investir em tecnologia, ela precisa investir em inovação, soluções inovadoras. E foi muito bem discutido aqui no dia de ontem e hoje eu percebi que a continuidade da discussão é a mesma. Não sempre tecnologia perpassa por um drone altamente tecnológico voando sobre a propriedade, por mecanismos digitais que vão fazer algum tipo de benefício para o agricultor. Às vezes está no simples fato de organizar uma planilha de custos, uma gestão empresarial dentro da propriedade. Então, nosso olhar também vai nesse sentido, de um convencimento do agricultor para que ele possa se adequar a modelos mais empresariais e de melhor gestão da sua propriedade.
Isso é um gargalo muito grande. Um outro gargalo que nós temos é mão de obra, principalmente na nossa região. Quando a gente caminha para a região norte do estado do Espírito Santo, as áreas de produção quase todas são planas, a possibilidade de mecanizar é maior do que a que nós temos aqui, porque as nossas áreas são inclinadas. Então nós temos um desafio muito grande de reduzir custo e necessariamente reduzir dependência de mão de obra. Eu não quero ser taxado com alguém que quer tirar o homem do campo, muito pelo contrário, eu simplesmente quero valorizar trabalhos que são muito mais intelectuais do que aquele trabalho que necessariamente é único e exclusivamente braçal. Como alguém da academia que forma profissionais, se eu não defender essa mudança através da educação e, no caso das pesquisas, através de tecnologia, eu estou advogando contra a minha própria função laboral. Então, nesse contexto, a gente tem tentado desenvolver alternativas, seja no modelo de colheita para café semi-mecanizado. Nós terminamos um trabalho recentemente testando, por exemplo, uma derriçadora elétrica. O modelo de derriça hoje para café é com um motor de combustão interna. Mesmo motor igual de uma motosserra, pesado, desconfortável, barulhento, confunde a cabeça do operador porque ele vai exposto àquele ruído ali por um longo período de tempo, além de comprometer a sua saúde no curto, médio e longo prazo. Então a gente está propondo, nesse estudo, né, que já encerramos, estamos na fase final de processamento, o uso de um modelo de uma derriçadora elétrica, sem ruído, leve, feita em fibra de carbono, utilizada na Itália para colheita de oliva, né, e adaptável às condições da colheita de café na nossa região. Outro caminho, uma outra linha de trabalho, o uso de microderraceamento. Você entrar e construir entre as linhas do café pequenas estradas, onde tratores de bitola estreita, a distância entre os dois rodados bem reduzida, a gente conseguir fazer a mecanização de boa parte das operações, para tentar aumentar a competitividade. Ele vai produzir café, ele vai ter que concorrer com o sul de Minas, ele vai ter que concorrer com as matas de Minas, apesar das condições serem diferentes. As matas de Minas conseguiram o IG deles muito antes de nós aqui, com o Caparaó. Ele vai concorrer com o próprio pessoal do norte do estado, com um custo de produção deles muito menor do que o nosso. Nosso custo de produção é muito alto. E a tecnologia pode e tem condições claras de melhorar esse custo para que ele aumente lucratividade. Ontem, inclusive, na minha palestra aqui, eu falava, nem sempre reduzir custo perpassa por aumento de produtividade. Nem sempre aumentar o lucro também perpassa por aumento de produtividade. Eu posso não produzir muito mais, mas se eu tenho um custo muito menor, meu lucro no final do mês é muito maior. E o nosso agricultor ele não pode errar, porque a margem dele de lucratividade e prejuízo, o limiar é muito tênue. Qualquer coisa que ele faça, ele sai de um lucro, por menor que seja, por uma condição de prejuízo. Endividamento, êxodo rural, abandono da atividade é um problema real que a gente convive não só na nossa região, mas em diversas regiões do Brasil. Entendi. Assim, eu estou vendo aí, pelo que o senhor está falando, né? Tem muita produção de conhecimento, a academia está aí bem vasta de material. Agora é uma curiosidade, como é que se dá esse processo, né, de sair da produção de conhecimento até chegar na ponta, até chegar lá no produtor, o produtor poder se beneficiar desse conhecimento que ainda está dentro da academia? Ótima pergunta, né? Eu falava ontem, inclusive, no painel que participei, que faz parte do DNA do nosso Centro de Ciências Agrárias aqui na universidade, fazer pesquisa diretamente com o setor produtivo. Na maior parte dos nossos trabalhos de pesquisa, elas são realizadas dentro das fazendas, dentro das empresas, dentro do setor produtivo. Então, não só dissemina mais rapidamente o conhecimento, mas acaba sendo uma construção coletiva, porque nós vamos num processo de retroalimentação, percebendo as necessidades e os problemas, e a partir dessa percepção, entrando com todo o conhecimento, toda a infraestrutura que a universidade nos oferece. E aí, nesse caso, não dá para deixar de agradecer de forma significativa também os nossos apoiadores, a FAPES, a Fundação aqui do Espírito Santo, que tem injetado uma quantidade significativa de recurso para financiamento de pesquisa, o CNPq a nível nacional, as próprias parcerias, porque quando o produtor abraça a causa e ele compreende que aquele resultado pode gerar mudança de vida, ele também se predispõe a, dentro das suas limitações, seja financeira, de capacidade técnica, nos apoiar da forma como ele consegue.
Então nós construímos esse conhecimento de forma coletiva, uma troca contínua, e vamos direcionando melhor as pesquisas para resolver os problemas. E lá na outra ponta, o segundo pilar da universidade, que além da pesquisa e da extensão, o terceiro seria o ensino, não necessariamente em ordem de prioridade, mas em ordem da nossa discussão e reflexão aqui. O segundo pilar, a extensão, aonde nós trabalhamos tanto a pesquisa que gera conhecimento e a extensão que leva direto ao agricultor. Seja na forma do nosso aluno que é formado e capacitado para levar aquela tecnologia, sejamos nós mesmos diretamente com eles, tratando no dia a dia, conversando, dias de campo realizados justamente para fazer com que essa tecnologia produzida ela seja disseminada, mas mais importante, ela tenha capilaridade. Porque eu posso muito bem disseminá-la ou informar o próprio agricultor e ela não ter capilaridade nos vizinhos. Isso é um ponto importante também, que é cultural na agricultura brasileira, principalmente leste de Minas e a nossa realidade aqui. Tanto que o pessoal da área comercial, ele escolhe um agricultor focal, que é muito bem visto pela sua comunidade, vai nele, porque se ele compra o produto, a chance dos demais comprarem é muito grande. Então nós olhamos também dessa forma, ir direto nesses agricultores focais, que dentro da sua comunidade, da sua associação, da sua região, ele é referência, porque se ele abraça aquela tecnologia, a possibilidade dos outros que estão ao redor também abraçá-la é muito maior. Isso também é inovação, sim, claro. Porque é buscar as estratégias que nós temos disponíveis para fazer aquilo que é o nosso produto principal, que é o conhecimento, a tecnologia, a inovação, chegar direto naquele que precisa recebê-la. Sim, sim. Bom, professor, a gente observava que nos anos 2000, 2010, até 2010, nós tínhamos um certo êxodo rural para as cidades, né? Os filhos saindo para estudar, para fazer medicina, fazer outros cursos, e deixando os pais envelhecendo na roça, envelhecendo na propriedade, e eles já estavam desanimados, né? O que eu vou fazer com essa propriedade? Como é que está esse movimento? Quando ele começou a mudar, se está mudando, e como é que está esse movimento na questão da sucessão dessas propriedades? Você deve observar, porque você recebe esses alunos, você recebe esse pessoal vindo adquirir conhecimento, antes eles vinham adquirir o conhecimento apenas para satisfazer a família e ir embora fazer outra coisa. Como é que está isso, professor? Ótima pergunta, Elias. O que nós temos observado hoje é uma mudança desse comportamento, o que nos causa uma alegria muito grande. O que nós temos observado é o estudante vem, principalmente para os nossos cursos da área agrária, e ele já chega num determinado nível do curso, ele já começa a mudar a realidade da propriedade do próprio pai, ou da mãe, do avô, do familiar que lida com a agricultura. E a gente tem observado que a partir do momento que ele se gradua, o número daqueles que estão voltando para a propriedade, não para trabalhar para o pai ou ser sustentado para ele, mas para assumir a gestão da propriedade, tem crescido. Isso é muito interessante. Um outro dado relevante também é o número de prestadores de serviço na nossa região. Eu até falava ontem, né, o programa ATIG do Senar é um importante agente ou ator nesse contexto, porque tem oferecido assistência técnica gratuita para um grupo de agricultores e ele tem absorvido os nossos ex-alunos, principalmente aqueles que estão familiarizados com a realidade da região. Porque eu acredito muito no agrônomo local. O cara pode fazer agronomia em qualquer lugar do planeta, mas ninguém conhece a realidade, a cultura, né, as condições de cultivo do que aquele que está na própria região. O poder que ele tem de transformar aquele ambiente agrícola, ele é muito maior. E a gente tem observado cada vez mais esse retorno. Eu vou dar um dado interessante para vocês. Meu irmão também é engenheiro agrônomo. E eu conversando com ele certo dia, ele comentando comigo 2 filhas de um casal que estão revolucionando a propriedade. Os pais tradicionalmente produziam café, estavam desanimando com a atividade por conta das oscilações de preço, e as meninas em algum momento se atentaram para a produção de cafés especiais. Primeiro resistência dos pais, depois pandemia. Por que a pandemia? Elas foram obrigadas a ficar em casa, porque não ia para a escola, e elas começaram a fazer empiricamente pequenos lotes dentro daquilo que os pais produziam. Hoje eles são grandes produtores de cafés especiais, a renda familiar melhorou muito, aquele desejo de abandonar a atividade deixou de existir. A sucessão acontecendo aos nossos olhos
e causando a revolução que nós esperamos e que nós tanto desejamos e que também trabalhamos para que ela aconteça. Então é um cenário que não vai acontecer uma transformação da noite para o dia, mas que essas pequenas mudanças que nós começamos a perceber, que talvez até existissem em tempos anteriores, mas eram tão pequenas que passavam despercebidas aos nossos olhos, elas já começam a dar os seus frutos. E isso vai arrastando outros, né? Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz, né? Vamos evangelizar, se precisar, usemos palavras. O gesto, o exemplo, ele arrasta muito mais. Então, quando um vê o outro fazendo, acaba se sentindo mais impelido, mais motivado a fazer também. Então, eu até deixo um recado para quem está nos acompanhando, né, que trabalha no campo, que o filho está estudando, incentive-o, abra as portas realmente da propriedade, porque a gente ouve também muitos relatos dos pais presos a modelos anteriores, não acreditam na capacidade dos próprios filhos e não deixam que eles trabalhem para a melhoria da propriedade. Então, você que está nos ouvindo, que é produtor, que tem filho em idade escolar, fazendo academia ou mesmo nas escolas de ensino básico, abra as portas para que os seus filhos compreendam. A sucessão perpassa também pelo interesse e o desejo de cada um daqueles que estão lidando no dia a dia com o setor. Bacana, muito bacana. Nós já estamos finalizando o nosso bate-papo aqui, falando sobre tecnologia na agricultura, né? Bate-papo muito interessante com o professor Samuel de Assis, é o professor da UFES, né? Da Universidade Federal aqui no Espírito Santo. E também estamos conversando aqui, temos aqui nossa mesa o diretor do grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho. Professor, o senhor está falando aí, né, a respeito da importância do conhecimento, né, nesse processo de sucessão e também que termina fortalecendo e modernizando a agricultura aqui no Espírito Santo. Nesse processo de modernização, a gente estava conversando mais cedo com o secretário de Agricultura, existe ainda um desafio grande aqui para o Estado na área da pecuária, né? Então, assim, nessa questão de melhoramento do leite, desse setor. E aí eu pergunto ao senhor, na academia já existe algum estudo nesse sentido, voltado para essa área? Temos vários estudos, né? O nosso campus aqui, por exemplo, ele tem uma vastidão muito grande de áreas. Nós temos curso de medicina veterinária, curso de zootecnia, com excelentes profissionais, trabalhando com grupos de pesquisa voltados para pecuária de corte e pecuária de leite, testando novos materiais genéticos, tanto para os próprios animais, para melhorar a possibilidade de produção, tanto de carne quanto de leite, mas aproveitar aquilo que é o potencial da nossa região. Porque eu costumo dizer que não existe região difícil de ser trabalhada. Existe região que não foi identificada, mapeada e descrito qual é a sua característica para que nós possamos recomendar as melhores técnicas. E dentro dessa recomendação está, obviamente, as melhores raças para serem conduzidas naquele ambiente. Mas também forrageiras diferentes, né? Vamos ter uma palestra daqui a pouco de um colega lá da UFS que vai trabalhar esse tema sobre diferentes possibilidades de forrageiras para a produção na nossa região. Um olhar muito grande para a parte de fertilização dessas pastagens. Eu costumo brincar que o agricultor que trabalha a pecuária, seja de corte ou de leite, mas o de corte, principalmente em caráter extensivo, ele espera o milagre da rebrota. Passa o período de inverno inteiro, a pastagem muito rala, em alguns lugares até sem ela sobre o solo, e ele espera o período das chuvas para que ela, miraculosamente, ela comece a rebrotar. Não existe esse tipo de milagre. Pode existir outros, mas esse não. Ele precisa intervir. Então, esse trabalho também de conscientização, de manejo, de necessidade. Inclusive, é um dos objetos de pesquisa que nós estamos evoluindo agora, projeto financiado pelo CNPq, para usar sensoriamento remoto aéreo, ou seja, imagem obtida com drone, aliado à inteligência artificial, para a gente conseguir, a partir dessas imagens, orientar adubações nitrogenadas para pastagem. Um dos gargalos que o agricultor reclama é a dificuldade de coleta de amostra, o custo da amostra para fazer análise, e ele acaba não fazendo a adubação. Então, se eu consigo desenvolver um sistema automatizado, que eu sobrevoo a pastagem e já saio com um mapa de recomendação de fertilizante, eu elimino essa desculpa que ele poderia dar. Então, agora ele não vai mais ter como fazer, ou melhor, como não fazer um manejo, a não ser que realmente ele não queira por outras razões. Isso, inclusive, é um campo que vai se abrindo para a iniciativa privada. Porque a universidade ela desenvolve a tecnologia, ela pode até gerar uma patente dessa tecnologia, mas ela não presta esse tipo de serviço.
Então, a partir do momento que a gente produz esse tipo de conhecimento, faz esse conhecimento gerar inovação, e essa inovação é uma tecnologia aplicada, a iniciativa privada pode, seja um ex-aluno, seja um empresário, igual nosso amigo que está aqui, que tem uma visão muito ampla e muito ao horizonte daquilo que acontece, né? Eu estava conversando ali fora sobre o que se tornou o grupo. Parabéns por tudo aquilo que vocês construíram na sua pessoa, mas tem um grupo grande também de pessoas te apoiando, trabalhando diariamente para que isso acontecesse, para esses visionários poderem pegar isso, empreender e fazer a tecnologia acontecer no campo e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Okay. Então é um conjunto de agentes que vão trabalhando para que todos possam ganhar. É um sistema sempre de ganha-ganha. Nenhum vai levar vantagem sozinho. Entendi. Flávio, eu quero assim, já aproveitar, a gente está encerrando, e já fazer um convite formal e agora registrado para que o professor esteja com a gente mais vezes. São muito conhecimento, os nossos leitores precisam ter essas informações. Nós vamos ampliar a quantidade, inclusive, de leitores a partir do momento que a gente tem informação com essa oportunidade realmente de levar o conhecimento. E ainda nós vamos trazer a Kátia da Safra, que está dentro da família, né, com o anuário do agronegócio, com a Conexão Safra, que fala diretamente ao produtor, trazê-lo para dentro desse universo, que é o universo dele. Aliás, nós vamos, ao contrário, levar o universo da academia para dentro da informação, da comunicação, porque ainda a gente acha, você falou aí, a gente acha, não, a gente tem certeza. O grande gargalo do país é a falta da comunicação, eu tenho dito isso. Porque a comunicação ela é convencimento. Se você comunica e as pessoas entendem, elas começam a exercitar aquilo que você passa do conhecimento. E se esse conhecimento não chega, ela não exercita, ela não tem, a coisa não anda. Então é muito importante a gente estar de braços dados, já te dou essa missão, com a universidade, com a academia, a partir de agora, para a gente trazer deles esse conhecimento e esparramar aí pelo sul do estado, pelo estado inteiro, que é muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa região. Com certeza. Assino embaixo em tudo que você falou, só tem um acréscimo, convite aceito. Mais tá nada. E assim a gente finaliza o nosso Aqui Pode, mais uma edição do Aqui Pode, podcast do aquinoticias.com, e em breve, certamente, vamos sim tê-lo aqui novamente, professor, porque foi uma conversa bastante esclarecedora, né? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e até o próximo vídeo.